Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É muito bom poder estar aqui hoje, quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, para podermos dar continuidade ao estudo do Evangelho de João, sequencial que nós temos feito todas as quintas-feiras. Infelizmente, ainda não podemos estar juntos presencialmente, mas podemos ter essa oportunidade de, mesmo assim, participar do estudo através do nosso canal aqui no YouTube. Antes de orarmos, eu quero trazer uma palavra de agradecimento pelas felicitações que todos vocês mandaram para mim ontem, que foi a data do meu aniversário. Mais um ano de vida que o Senhor me concedeu. Sou muito grato a Deus pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua fidelidade e por ter vocês comigo, como irmãos, como irmãs em Cristo, e uma família enorme que Deus me deu, e eu me sinto honrado e muito feliz por ter vocês ao meu lado. Muito obrigado por tudo, muito obrigado. Embora nessa quarentena foram muitas mensagens, e isso nos motiva ainda mais. Vale a pena servir ao Senhor, mesmo sendo falho, mesmo tendo tantas dificuldades, precisando melhorar em tantas áreas. Eu tenho vocês orando por mim, comigo, e me amando e também recebendo da minha parte o meu amor. Mesmo sendo falhos, nós queremos continuar juntos, servindo ao Senhor até partirmos para a glória, ou Ele voltar antes disso. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos continuar firmes no Senhor, diante de tudo isso que nós temos passado. Muito obrigado, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, por essa noite, pela oportunidade de estudarmos a palavra. Vamos agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito e pelo que Ele tem sido para cada um de nós. Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esse estudo bíblico que nós teremos aqui. Muito obrigado pela vida de cada irmão e irmã que participam, ó Pai, estudando a Tua palavra através desse canal. Que a Tua palavra seja simples, clara, e venha nos edificar, venha nos fortalecer em nome de Jesus. Abençoa cada família, abençoa cada irmão e irmã e suas famílias representadas, abençoa nossos filhos, abençoe cada participante inscrito neste canal. Que a Tua mão poderosa seja estendida sobre nós e que nós continuemos confiantes em Tuas promessas, Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso povo, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, não só a Igreja Batista Ebenezer, mas a igreja do Senhor aqui no Brasil e no mundo inteiro. E ajuda-nos a passar, ó Deus, essa tribulação com o coronavírus. Nos guarde, Senhor, de todo mal, nos dê saúde. Abençoe os irmãos que trabalham, ó Pai, à frente como médicos, como enfermeiros, enfermeiras, médicas, ó Pai, fisioterapeutas, todos aqueles que estão envolvidos, ó Pai, nesse processo, cuidando uns dos outros, os psicólogos, as psicólogas. Abençoe a vida de cada profissional, ó Pai, que estão trabalhando e está trabalhando, ó Pai, à frente, cuidando das pessoas doentes, Pai. Estende Tuas mãos e abençoe. Abençoe nossos governantes, dê sabedoria, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a ter políticos que realmente querem fazer o melhor para o povo, para a nação. Que o Senhor possa dirigir, ó Pai, o nosso povo, dando sabedoria e dando graça, para que nós suportemos as adversidades e possamos, diante das dificuldades, continuar glorificando o Teu nome. Abençoa a nossa igreja, abençoa os que estão participando deste culto, deste estudo bíblico, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Eu quero convidar você a abrir o Cantor Cristão, no hino de número 46, Jesus me transformou. Esse hino é belíssimo. Já que hoje nós vamos falar um pouco sobre o amor de Jesus, dando continuidade ao capítulo 15 do Evangelho de João, e o amor que nós devemos ter uns para com os outros, nós queremos iniciar cantando apenas esse hino, hino 46, do nosso hinário oficial, Cantor Cristão. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu,
dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Cristo me amou e me livrou. Foi o seu amor, ou o seu imenso amor, perfeito amor, que me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. Nós vamos dar prosseguimento ao que temos estudado todas as quintas-feiras. Desde muitos anos, que nós temos esse estudo bíblico, essa exposição bíblica que é capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nós temos já alcançado quase todo o Novo Testamento. Estamos aí faltando poucos livros para terminar o Novo Testamento. Praticamente já vimos todas as cartas de Paulo, já estudamos Hebreus, já estudamos Apocalipse, já estudamos as cartas de João, já estudamos as cartas de Pedro, Judas, já estudamos o livro de Atos também dos Apóstolos. Eu acho que falta apenas Mateus, Marcos e Lucas para nós terminarmos estudamos Tiago. Eu acredito que Tiago também nós estudamos. Talvez ainda falte Tiago todo, mas já estudamos também praticamente todo o Novo Testamento, faltando aí talvez os Marcos já estudamos também. Falta só Mateus e Lucas, provavelmente para terminarmos todo o Novo Testamento, e aí depois nós vamos ter que mesclar e fazer também um estudo completo, se Deus assim nos permitir, do Antigo Testamento. E aí o Antigo Testamento é outra história, porque são muitas narrativas e abrange um tempo muito longo, em termos de história. São séculos em que o texto bíblico ele foi revelado e foi escrito, então se torna muito mais difícil. Mas é um desafio e nós temos que pregar toda a palavra de Deus. E dentro daquilo que o Senhor for nos concedendo, a sua graça, a sua misericórdia e as oportunidades, nós estaremos estudando a palavra do Senhor, tentando ser simples e claros, simples e claros, porque não somente eu ensino, mas outras pessoas também ensinam aqui da nossa igreja. Então, tanto eu como os outros irmãos que pregam, tentando ser simples, claros naquilo que nós estamos ensinando. Então, que Deus abençoe sua vida. Vamos ler João. Nós paramos a semana passada no versículo 11, nós lemos do verso 1 ao 11, e hoje nós vamos ler apenas do versículo 12 ao 17. É um texto curto, mas o ensino é muito profundo. Só lembrando a vocês, antes de lermos, vamos ler novamente o capítulo 15, do verso 1, hoje até o verso 17, para não perdermos aí o contexto. Diz aí o texto: eu sou a videira verdadeira
e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, ou seja, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Hoje nós vamos ler agora a partir do 12 até o 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Vamos parar aqui, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a crescer mais e mais com a sua santa palavra. Que essa palavra, pelo poder do Espírito Santo, desça ao nosso coração e transforme as nossas vidas. Bem, irmãos, esse capítulo 15 é um capítulo que Jesus Cristo ele procura aprofundar a verdade acerca do fato de que aquele homem ou aquela mulher, aquele discípulo ou aquela discípula, evidentemente ele está falando para homens aqui no contexto em que ele estava, então ele chama de discípulos, os seus 11 discípulos, porque Judas já tinha se retirado, como nós vimos aqui no capítulo 13, para trair Jesus. O contexto aqui ainda é ali no cenáculo, ele está dando as últimas instruções antes de ser traído, antes de ser preso, antes de ser julgado e crucificado, e ele aproveita justamente esse momento para ensinar a seus discípulos a importância deles estarem firmes ou permanecerem pela fé em Jesus Cristo, porque se eles verdadeiramente estiverem ligados em Cristo, não aparentemente, como Judas tinha sido ligado, Judas era um discípulo, mas apenas em termos externos, não no coração, não na fé, não na sua vida. E aí Jesus ele usa essa figura da videira, ele vai usar essa figura que é tão conhecida dos judeus pelo fato da revelação do Antigo Testamento. Eles compreendem que a videira tanto é uma planta que dá uva no seu sentido natural, mas também eles entendem que essa planta ou a videira ela é usada em vários textos bíblicos como se referindo ou ao povo de Israel e os frutos no seu sentido espiritual. E aqui Jesus Cristo agora chama a atenção para o fato de que Ele é a videira verdadeira e que todo ramo que está ligado nele, se não der fruto, ele é cortado pelo Pai.
esse ramo secará, esse ramo será apanhado, será lançado no fogo e será queimado. Enquanto que aqueles ramos que estiverem ligados verdadeiramente em Cristo e frutificarem, eles serão limpados pelo Pai para que possam produzir ainda mais frutos. Nós vimos aqui que há esses dois grupos, nessa metáfora que Jesus vai usar no capítulo 15. A lição principal do texto aqui, que nós trabalhamos a semana passada, do versículo 1 ao 11, é justamente o fato de que nós devemos permanecer em Cristo para que possamos dar frutos de maneira abundante. Essa é a lição. Vimos que há dois grupos, os que estão em Cristo e que frutificam, que são limpados e frutificam ainda mais, e o outro grupo que são aqueles que estão apenas aparentemente estão em Cristo, estão ligados apenas religiosamente, fazem parte do grupo que se diz cristão, fazem parte da igreja no seu sentido visível, externo, mas que nunca nasceram de novo. E esses aí, eles não podem frutificar. Outra pergunta que nós poderíamos aqui fazer, para trazer à memória dos irmãos, é o que significam esses frutos. Esses frutos são justamente os frutos do Espírito Santo. É o que o Espírito produz em nossa nova vida, que é gerada por Ele. Então, aqueles que nascem de novo, na sua caminhada cristã, durante toda a sua história de vida, o próprio Espírito de Deus, que é o auxiliador, que Jesus tinha dito que iria enviá-lo para auxiliar os seus discípulos e o seu povo, porque ele iria para o Pai, ele diz isso no capítulo 14, a partir do verso 16. Então esse Espírito é quem vai gerar esses frutos, vai transformar o nosso caráter, a nossa pessoa, numa pessoa semelhante ao Filho, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, que nós fomos chamados para sermos conforme a imagem do Filho. É claro que enquanto estivermos aqui nessa vida, essa transformação ela é diária, ela é constante e ela depende também não só da ação divina, é claro, e principalmente pela ação divina, porque é o Espírito quem gera esses frutos em nós, mas o próprio Deus também estabeleceu os meios de graça para que nós busquemos esses meios para que Ele, através desses meios, trabalhe em nosso caráter e a nossa vida e esses frutos sejam cada vez mais abundantes em nós, cada vez mais manifestos através de nossas vidas. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala desses frutos, amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, temperança, e mansidão e por aí vai. Então, são esses frutos que Jesus Cristo está falando. E isso é produzido em nossas vidas, esses frutos eles vão crescendo, vão se tornando cada vez mais abundantes e isso vai influenciando aquelas pessoas que estão ao nosso redor e vão vendo cada vez mais a semelhança que nós vamos tendo com a pessoa de Jesus Cristo. Claro que isso é um processo lento e precisamos muito da graça de Deus, da misericórdia de Deus para que isso aconteça em nossas vidas. Pois bem, essa primeira parte vai abordar especificamente essa questão, e agora nós chegamos aqui no versículo 12, até porque em alguns versículos anteriores, quando ele chega no verso 9, aqui do capítulo 15 de João, ele já começa a falar sobre o amor. Jesus Cristo ele vai dizer, olha, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E aí ele vai repetir preceitos que ele já tinha falado antes. Ele disse, guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele está fazendo a citação aqui, semelhante a João, capítulo 14, verso 15, quando ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus ele mostra que há uma relação entre o amor e a obediência aos seus preceitos. Não que a obediência seja uma questão apenas legalista, muito pelo contrário. Aqueles que têm o Espírito obedecem a Cristo porque o próprio amor de Deus já foi derramado em seus corações. Então eles são amados por Deus, esse amor que é derramado em seus corações leva-os a amar o próprio Deus e a resposta desse amor para com Deus é justamente o desejo de fazer tudo conforme a sua vontade revelada na sua santa palavra, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, ele no versículo 11, ele diz,
tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria ou meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aquele momento era um momento difícil para os discípulos, era a quinta-feira que antecedia a paixão de Cristo, e eles estavam conturbados. O capítulo 14 começa justamente falando sobre isso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, Jesus Cristo revela que está para ir para o Pai, Jesus Cristo revela que Judas vai traí-lo, Jesus Cristo revela que Pedro vai negá-lo. Então há uma confusão, há uma perturbação no coração dos seus discípulos, e ele precisa confortá-los, e ele já vem desde o capítulo 14, ali no cenáculo, antes de ser entregue ainda aos soldados, antes de ir para o Getsêmani, até o capítulo 17 aqui de João, ele vai estar tratando com os seus discípulos, confortando os seus corações, fazendo o que um pastor realmente tem que fazer com as suas ovelhas, quando elas estão atribuladas. Então ele está pastoreando os seus discípulos, está confortando os seus discípulos e tratando dos seus corações, e dizendo: olha, eu estou dizendo essas coisas a vocês, para que em vez do temor, em vez da perturbação, a minha alegria, ela brote em vossos corações. Ele já tinha dito no verso 27 do capítulo 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aqui agora ele está dizendo: olha, eu estou dando a vocês a minha alegria em tudo isso que eu tenho dito para vocês. E aí nós entramos no nosso texto de hoje, que está no versículo 12 do capítulo 15. Por favor, leia comigo. Ele diz: o meu mandamento é este, o meu mandamento é este. E aí ele vai dizer qual é o mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu gostaria que você visse que ele já tinha falado sobre esse tema, inclusive ele vai chamar até de novo mandamento. É claro que nós temos a lei resumida em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. A lei do Senhor se resume no primeiro e no segundo mandamento, no amor a Deus e no amor ao próximo. E agora Jesus diz: olha, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Se você observar, no versículo 34 do capítulo 13, ele vai chamar esse mandamento de um novo mandamento. E eu já expliquei isso para vocês. Capítulo 13 de João, versículo 34, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Espera aí, nós temos quantos mandamentos? A lei se resume em 2 mandamentos. O primeiro, na verdade, a lei se resume no amor, mas no amor primeiro a Deus e no amor ao próximo, no amor vertical, no amor horizontal. Mas aqui Jesus diz: eu dou um novo mandamento. É um novo mandamento? Não, ele apenas está acrescentando agora, é um novo mandamento no sentido de que ele acrescenta esse detalhe, essa característica a mais. Eu quero que vocês aprendam a amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Então veja, vocês devem aprender ou crescer nesse amor uns para com os outros. E o exemplo sou eu mesmo. O exemplo é o meu próprio amor que é demonstrado para com vocês. Eu vou explicar um pouco mais a fundo essa palavra, ou o que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que, do verso 1 ao verso 11, quando ele fala sobre os 2 tipos de ramos que estão ligados nessa videira, o que frutifica, o que não frutifica. O que frutifica, ele produz mais frutos porque o Pai o limpa. O que não frutifica, ele é cortado, é lançado fora e é queimado. Então ele começa a mostrar aqui que, do verso 1 ao 11, que é necessário que nós estejamos ligados na videira que é ele. Ele é a videira verdadeira. E ele mostra que por causa disso, por estarmos ligados a ele, nós vamos frutificar. E uma das características desse fruto, se nós formos lá para Gálatas, capítulo 5, verso 22, ou a primeira característica, ou o primeiro fruto, alguns dizem que é um fruto só, e o que vem em seguida são apenas características desse fruto do amor, mas
podemos usar o plural, não há nenhum problema. Amor, paz, alegria, fé, podemos chamar tudo isso de frutos do Espírito, sem problema nenhum. É porque Paulo usa o singular, o fruto do Espírito é amor, e aí ele sai citando as outras virtudes. Mas não há nenhum problema de você também dizer que chamar de frutos no plural todas essas virtudes listadas. Mas veja bem, então, se nós estamos ligados em Cristo, se nós somos aqueles ramos que estão ligados na videira verdadeira e estamos frutificando, é evidentemente que um dos frutos que vai mais aparecer no nosso relacionamento é o amor de uns para com os outros. Por isso que ele diz aqui no verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Até aí tudo bem, mas ele aí repete o que ele já tinha dito e chamado de novo mandamento, no capítulo 13, verso 34, quando ele diz, assim como eu vos amei, assim como eu vos amei. Veja, irmãos, é claro que o nosso amor, ele não pode ser igual ao amor de Cristo em alguns aspectos. O Hendricks, ele diz o seguinte, que o amor de Cristo, ele é primeiro, de valor infinito. O amor de Cristo, ele tem um caráter substitutivo, ou seja, ele nos ama e por esse amor ele entrega a sua vida em nosso lugar, ele faz expiação pelos nossos pecados. E terceiro, o amor de Cristo, ele traz gloriosas consequências redentoras. O amor de Cristo por nós nos salva, traz a nossa redenção, a nossa salvação, perdão dos nossos pecados, vida abundante, vida eterna. Nesse sentido, o amor dele é ímpar e jamais alguém poderá amar como ele amou nesses aspectos. Mas quando ele diz, eu quero que vocês aprendam ou cresçam ou se amem como eu vos amei, é nesse sentido que eu chamo de novo mandamento, o que é que ele está querendo dizer? Que tipo de amor é esse que nós podemos copiar? Porque amar redentivamente nós não podemos. Amar no sentido do caráter substitutivo, nós não podemos. Amar para salvar a pessoa eternamente, também não podemos. Só Cristo é quem pode fazer isso. Mas há uma maneira em que nós podemos amar e copiar o amor de Jesus de uns para com os outros, e é isso que ele quer. E para alguns comentaristas, o que Jesus está citando aqui é o amor autossacrificial. É aquele amor que aprende a negar a si mesmo. É aquele amor que te leva a sofrer pelo bem do outro. É aquele amor abnegado. É nesse sentido que eles falam. Agora, eu gostaria de ir um pouco mais além. Tá? E estamos aqui no versículo 12, né, do capítulo 15 de João, quando Jesus diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos pensar por um outro lado aqui. Se nós lermos apenas esse verso e não tivermos um conhecimento mais abrangente das Escrituras, pode ficar parecendo que o amor, ele é apenas uma ação abnegada. Entenda o que eu estou querendo dizer. Pode parecer que o amor, ele é apenas uma obrigação, apenas uma responsabilidade, e que não envolva nada mais do que isso, que não envolva sentimento algum. Por exemplo, não, eu amo o meu irmão. Então, mesmo que eu não sinta nada por ele, mesmo que eu não me sinta bem fazendo o que eu tenho que fazer por ele, mas eu vou fazer porque isso é amor. Essa é a exigência do Senhor. Então, vou dar um exemplo bem simples. Meu irmão está com fome, ele não tem o que comer, mas eu posso repartir o meu pão com ele. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não esteja feliz em fazer isso, mas Jesus diz que eu devo amar o meu irmão, que eu devo ser responsável pelo meu irmão, então eu vou partir o pão com ele. Será que isso realmente é amor à luz das Escrituras? A minha ação foi correta em repartir o pão com o meu irmão, mas eu fiz isso sem vontade alguma. Inclusive, eu fiz isso até sem querer fazer.
Será que isso, mesmo sendo certo, mesmo eu tendo sido correto em repartir o pão com o meu irmão, sem querer, sem me sentir feliz com isso, sem ter prazer nisso, mas fiz, isso é considerado amor, à luz desse texto? Bem, o doutor John Piper ele vai dizer que não. Não é esse o amor que Deus nos ensina, não é esse o amor que Cristo nos ensina através de suas atitudes e através da sua palavra. Até porque ele tinha acabado de dizer, no versículo 11, que tinha dito estas coisas aos seus discípulos para que a alegria deles fosse completa, para que a alegria de Cristo estivesse neles e essa alegria fosse completa. Então, o Dr. Piper, ele vai defender a ideia de que o amor é muito mais do que ação, ou muito mais do que ações, muito mais do que fazer. O amor, ele envolve sentimentos, ele aponta para sentimentos. Não que o amor seja apenas algo romântico, mas o amor, ele é ação com sentimento, vindo da graça, ou seja, do poder que Deus gera em nós para fazer. Vamos um pouquinho mais além, tá? Deixe marcado aí a sua Bíblia em João 15, versículo 12, quando Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nós já vimos que não podemos amar como Cristo nos amou no seu sentido pleno, porque o amor de Cristo ele é ímpar em algumas características, em relação à redenção, em relação a ser um amor perfeito, absoluto. Mas nós vimos que, em relação à autonegação, a negar-se a si mesmo para o bem do outro, isso envolve um amor que é possível para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. Só que John Piper ele ainda aprofunda mais, explicando melhor o significado desse amor ao próximo, que, é claro, tem como fundamento o amor a Deus e o próprio amor de Deus em nossos corações. 1 Coríntios, capítulo 13, deixe marcado aí em João 15, versículo 12, e vamos para 1 Coríntios. Paulo ele está falando sobre o amor, e justamente para uma igreja que não estava, onde os irmãos não estavam se amando, os irmãos estavam usando os dons aí de forma errada, e no capítulo 13, que está entre o capítulo 12 e o capítulo 14, o capítulo 12 vai falar acerca dos dons espirituais e o propósito desse dom, que é justamente a edificação do próximo. No capítulo 14 nós temos aí a orientação sobre o dom de profecia, de línguas, a questão da interpretação e o fato também de visar a edificação do outro. E aí, entre esses dois capítulos, Paulo propositalmente fala sobre o amor, que o amor ele justamente ele vai trazer essa perspectiva da abnegação, essa perspectiva do serviço ao outro. Só que não é simplesmente um serviço, não é simplesmente uma ação, e ele vai começar justamente dizendo isso. No capítulo 13, verso 3, Paulo ele diz o seguinte: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Mas espera aí, se eu estou fazendo um serviço abnegado, entregando meus bens aos pobres, entregando até meu próprio corpo para ser queimado em favor do outro, é possível que eu faça isso sem ter amor? Paulo está dizendo aqui que é. Você pode sim cumprir com uma ação em benefício ao outro e essa ação não ser considerada amor. Há alguns filósofos existencialistas que eles dizem o seguinte, que qualquer ação, e isso aí não é correto à luz da Bíblia, não é isso que a Bíblia nos ensina. Se eu não me engano, é Kant que vai dizer isso. É um filósofo chamado Immanuel Kant, ele diz o seguinte, que se você faz alguma atitude em benefício do outro,
E nessa sua atitude você tem algum benefício próprio, não que você faça especificamente para um benefício próprio, mas você tenha algum sentimento de prazer, de satisfação, algum benefício para você, essa atitude ela não é considerada, vamos dizer assim, um bem ou considerada amor. Será que nós conseguimos amar sem sentirmos alegria ou sem sentirmos aquilo que a própria palavra nos diz que nós sentimos? O prazer que a graça de Deus nos dá quando nós estamos colocando em prática algo em benefício do outro? Veja, Paulo ele diz aqui claramente que eu posso fazer algo em favor do outro, até mesmo entregar o meu próprio corpo para ser queimado, e isso não ser amor. Por quê? Porque amar não é só fazer, amar não é só ações, envolve muito mais do que isso. E aí, John Piper, o Dr. Piper, ele vai citar, é claro, o livro dele é enorme, ele tem vários livros falando sobre isso, e ele aborda isso de uma maneira muito profunda. Eu quero apenas resumir aqui, em pouquíssimas palavras, o que ele fala sobre o verdadeiro amor que Jesus Cristo está querendo nos ensinar. O verdadeiro amor que nós devemos sentir pelo outro, naquilo que nós fazemos. O que é esse amor que Jesus Cristo diz? O que é o amor bíblico? O que é o amor verdadeiro em relação ao próximo? Em relação a Deus também. Principalmente em relação a Deus, em primeiro lugar, e em relação ao próximo. Paulo, ele vai, aqui no capítulo 3, já nos mostrar que amar não é só fazer. Você pode fazer e não amar. Então, John Piper, ele diz que, primeiro, o amor é transbordar de alegria em Deus. Veja, amar é transbordar de alegria em Deus, é se alegrar em Deus. Quando eu estou fazendo alguma coisa e há alegria no meu coração, na pessoa do Senhor, na pessoa de Deus, eu faço isso com alegria em Deus. Isso aponta para um verdadeiro amor. Ele cita, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8, a oferta dos macedônios, como exemplo ali para a igreja dos coríntios. Então, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, ele diz aqui o seguinte, 2 Coríntios 8, verso 1. Também, irmãos, os fazemos conhecer, olha, a primeira coisa, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia. Então, primeira coisa, o que foi que aconteceu com as igrejas da Macedônia? A graça de Deus foi concedida àqueles irmãos e irmãs. Então, eles não agiram sem a graça de Deus, por si só, pelo seu próprio esforço, pela sua própria capacidade. Primeira coisa que acontece é que a graça de Deus é derramada no coração deles. E graça, irmãos, é amor. Graça é misericórdia. Graça é bondade. Graça são justamente os frutos do Espírito Santo sendo derramado no coração daqueles irmãos, fluindo na vida daqueles irmãos. Então a graça de Deus é derramada, é concedida às igrejas da Macedônia. Verso 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de quê? De alegria, é a segunda coisa. Então primeiro vem a graça de Deus, e depois eles manifestaram, por causa dessa graça, mesmo na tribulação, alegria. Em que? Ele diz, a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, veio a graça de Deus sendo derramada nas igrejas da Macedônia, Filipenses, Tessalônica, Bereia. Então, aqueles irmãos cheios da graça de Deus começam agora a se alegrar em ser generosos, em contribuir para aliviar o sofrimento daqueles cristãos que estavam passando fome em Jerusalém. Paulo tinha feito um apelo, um pedido para que as igrejas contribuíssem para ajudar no sofrimento, na falta de pão dos irmãos dos santos de Jerusalém. E aí, esses irmãos que eram pobres, que estavam enfrentando em grande tribulação, são alcançados de uma maneira maravilhosa pela graça de Deus,
A graça de Deus alegra o coração deles no fazer que eles têm de fazer. Que fazer é esse? Serem generosos, levantarem uma contribuição para ajudar os irmãos carentes de Jerusalém. Diz aqui o texto no verso 3, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos, John Piper, ele vai dizer que o verdadeiro amor, ele transborda de alegria na pessoa de Deus. Não é só fazer, mas é quando você é impulsionado, é motivado pelo Espírito de Deus. Então já dá para se compreender que quem não tem o Espírito do Senhor não pode agir ou fazer algo com um amor sincero, com um amor verdadeiro, porque o próprio Paulo em Romanos capítulo 5, verso 5 vai dizer que o Espírito de Deus, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus que nos foi outorgado. Então só é possível fazer isso se tiver o Espírito, porque são frutos que o Espírito vai gerar em nós. Então ele diz aqui, Piper, ele diz, olha, o amor é transbordado de alegria em Deus, porque a generosidade desses macedônios é um modelo de amor verdadeiro que os coríntios deveriam copiar. Esses macedônios, eles tinham renunciado seus bens, igual 1 Coríntios 13:3, desculpa. 1 Coríntios 13:3, Paulo diz, mesmo que eu distribua todos os meus bens, se não tiver amor, não vale de nada. Aí nós temos aqui os macedônios, muito pobres, distribuindo seus bens, mas isso é considerado amor verdadeiro. Por quê? E aí a resposta é, primeiro, porque é uma obra da graça de Deus, como nós já vimos. Segundo, porque a graça de Deus encheu o coração dos macedônios de alegria. Terceiro, porque a alegria deles na graça de Deus transbordou na generosidade que eles tiveram para atender às necessidades dos outros. E quarto, esses macedônios estavam tão cheios da graça de Deus e alegres com essa graça, que estavam fazendo sacrifícios, mesmo dentro dos seus modestos recursos, pelos santos de Jerusalém. Então, para o Dr. Piper, uma definição de amor deve levar sempre, em primeiro lugar, Deus em conta e incluir os sentimentos interiores que acompanham as atitudes externas, que acompanham as nossas ações. Ele mesmo diz o seguinte, o amor é o transbordar da alegria em Deus que atende alegremente às necessidades dos outros. John Piper diz, o amor é o transbordar da alegria em Deus que atende alegremente às necessidades dos outros. Você está entendendo agora porque Paulo, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 e 7, ele diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Porque aquele que está fazendo e está alegre, satisfeito naquilo que faz, porque primeiro ele está fazendo, transbordando de alegria no seu Deus, e fazendo também porque está alegre em poder ajudar o outro. Então isso caracteriza o amor bíblico. O amor que Cristo está falando aqui. Vocês devem amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Veja que é um assunto bastante profundo. Então, a primeira coisa que o Dr. John Piper fala sobre o amor verdadeiro é que o amor é um transbordar de alegria em Deus. Segundo, ele vai dizer que o amor é se alegrar na alegria da pessoa amada. Veja, o amor verdadeiro é se alegrar
na alegria da pessoa amada. O que é a inveja? A inveja é quando você tem raiva, você fica incomodado, angustiado com a alegria e com a felicidade do outro. O amor, ele é se alegrar na alegria da pessoa amada. A própria Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram. E isso é verdadeiro amor. Segunda Coríntios, no capítulo 1, deixe marcado aí em João, capítulo 15, que nós estamos estudando ainda no verso 12, mas em 2 Coríntios, vou tentar ser mais rápido aqui, o tempo está passando, já são 45 minutos, então vamos lá, porque o assunto realmente é bastante profundo. 2 Coríntios 1, no versículo 23, Paulo diz: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores, olha só, de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Veja a mutualidade. Se eu vos entristeço, quem me alegrará, diz Paulo, senão aquele que está entristecido por mim mesmo. E isto escrevi para que quando for não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. E no verso 4 ele diz: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então, Piper, ele vai trazer uma explicação bem mais profunda disso aqui, ele vai comentar o texto, nós não temos tempo para isso, mas eu só quero dizer a você que o que ele afirma é que o verdadeiro amor é se alegrar na alegria da pessoa amada. Eu me alegro por fazer você alegre. Eu me alegro com a sua alegria. Então há essa mutualidade, isso é amor. Terceiro, Piper vai dizer que o amor, ele se compraz em causar e contemplar a alegria nos outros. Não é pecado você ficar feliz em enxergar a alegria do outro. Você não se incomoda, você não se entristece, você não se aborrece, você não levanta mágoas, você não fica remoendo mágoas. Talvez eu já tenha falhado contra você, você comigo, e isso já passou, isso já foi tratado, mas de repente você não conseguiu perdoar e ver a outra pessoa feliz ou estando alegre, e isso incomoda você de alguma maneira. Então isso é uma das características e sinais de que você não está amando. Claro, de que também não perdoou, porque o amor verdadeiro é sentir prazer em causar. Eu não só faço por fazer, eu faço porque eu quero gerar felicidade naquela pessoa para quem eu estou servindo, e também vou me sentir feliz por ver aquela pessoa feliz. Isso é amor. Me diga, você que é pai ou mãe, se você não se sente extremamente feliz em fazer alguma coisa para gerar felicidade no seu filho ou na sua filha. Só o fato de você contemplar a alegria de seu filho ou da sua filha, isso satisfaz o seu coração de uma maneira tremenda. Por isso que Piper, ele diz: o amor se compraz em causar e contemplar a alegria nos outros. A palavra de Deus diz lá em Lucas 15:7 que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Veja que maravilha! E nós sabemos que quando há arrependimento, quando há confissão de pecados, quando há fé verdadeira em Cristo, há alegria nesse coração, e há alegria também nos céus por um pecador que se arrepende. Quarto, o verdadeiro amor, segundo o Dr. Piper, ele envolve gostar de cuidar.
Então não adianta você fazer só por fazer. Ah, não, eu vou contribuir com a minha oferta, eu vou contribuir com o meu dízimo, ou eu vou dar uma cesta básica, ou vou ajudar um irmão, ou vou levar um irmão no hospital, ou vou dar uma carona a alguém que está precisando, vou levar um pouco de alimento na casa de uma pessoa que necessita, vou visitar um irmão e vou orar por ele. Fazer só por fazer. Fazer porque eu sou pastor, fazer porque eu sou um diácono, fazer porque eu sou uma auxiliadora, fazer porque eu sou líder do departamento infantil ou do departamento de jovens, fazer porque eu sou líder da escola dominical, fazer porque eu sou líder dos homens ou das mulheres. Estou citando aqui vários cargos que nós podemos ter numa igreja e que traz responsabilidade sobre nós, mas se essas responsabilidades, se as nossas ações, elas não são feitas com prazer, com alegria, então isso é mero legalismo. Isso não é um amor que transborda de alegria em Deus, que se satisfaz em Deus. Então eu sou sincero, é melhor nem fazer. Se eu venho gravar aqui esse estudo para vocês, só por gravar, só por obrigação, mas não tenho prazer em fazer isso para alegrar vocês, para edificar vocês, se eu não me sinto alegre com isso, isso não é amor segundo o conceito bíblico, segundo nos ensina Piper. Ele mesmo vai citar aqui 1 Pedro, capítulo 5, quando ele está falando da função do pastor no ministério, o verso 1 e 2 ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então, quem ama gosta de cuidar. Terceira epístola de João, fala de uma maneira claríssima sobre isso. Na terceira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, na terceira carta de João, não tem capítulo, tem só versículo. Verso 4 ele diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos na fé, andam na verdade. Veja, amar é gostar de cuidar, é ter prazer em cuidar. E em último lugar, é claro, Piper vai falar de muitas outras coisas, eu citei apenas cinco coisas aqui que são importantes para nós hoje. É que o amor verdadeiro, ele anseia pelo poder da graça de Deus. Ele anseia para que Deus continue enchendo o seu coração, no sentido de que tudo o que ele faça para a glória de Deus, que haja esse desejo por Deus, pela presença de Deus, pela santidade, para exaltar a Deus, se doando para Deus, assim como se doando ao outro. Então agora você pode voltar para João 15 e entender o verso 15, o verso 12 e o verso 13, quando Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida em favor dos seus amigos. Então, temos aqui o significado do que é amor. No verso 14, ele diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. É claro que o que Jesus está querendo mostrar aqui é que quanto mais nós amamos o Senhor e começamos a servi-lo em santidade e obedecer a sua palavra, nós nos sentimos ainda mais íntimos do Senhor, ainda mais amigos de Deus. É claro que Paulo vai dizer que o amor do mundo, né, é inimizade contra Deus. Tiago vai dizer também: não ameis o mundo, né? Ele fala adúlteros e adúlteras, né? Quem ama o mundo, deixa eu ler o texto, porque
a minha memória não está tão boa. Capítulo 4, verso 4, diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o oposto também é verdade. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Ser inimigo do mundo, ou seja, não vivendo como o mundo quer que nós vivamos, segundo o padrão do mundo, o sistema mundano, no pecado, ou seja, vivendo em santidade, conforme a vontade de Deus revelada para nós na palavra, isso é se tornar amigo. Então, cada vez mais que eu vivo a vontade de Deus, mais amigo eu me torno dele, mais íntimo eu me torno do Senhor. Por isso que ele diz aqui no versículo 14, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, se vocês me obedecem, estão crescendo nisso, Deus nos ama, nós crescemos no seu amor, passamos a amar mais a Deus e a manifestar esse amor na prática da sua palavra, nos tornamos cada vez mais íntimos dele, mais íntimos do Senhor. E aí você entende o verso 15, quando ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O que é uma característica de uma amizade? É justamente a intimidade. É justamente o fato de você poder contar com o seu amigo, abrir o seu coração para ele. Então Jesus, ele diz aqui: olha, eu falei tudo que o meu Pai me deu para vocês, tudo quanto eu ouvi de meu Pai eu falei para vocês. O Senhor tinha contado aos discípulos tudo o que ouvira do Pai. Ele já tinha dito isso no capítulo 8 de João, no verso 26, o motivo do seu envio, que ele veio conforme a vontade do Pai, para cumprir a vontade do Pai, que iria entregar a sua vida, o fato de deixar os seus discípulos de ir para o Pai, mas enviar o Auxiliador. Então a revelação do Evangelho tinha sido dada aos seus discípulos, porque eles não eram somente servos, mas eles eram amigos. Jesus tinha contado o que somente um amigo conta. O servo não, o servo apenas obedece ordens. O servo, ele apenas recebe ordens para cumprir. Um amigo não. Um amigo tem intimidade com o outro. Então Jesus, ele diz que seus discípulos agora são seus amigos. Eu não chamo vocês de servos, porque agora vocês estão muito mais íntimos de mim mesmo. Vocês me conhecem bem. E é claro que o Senhor conhecia perfeitamente eles. A comunhão íntima com o Senhor. É isso que implica na amizade e não somente no serviço. Então, é interessante nós vermos essa palavra amizade e servo dentro desse contexto de amor. Por quê? Porque se eu faço só por fazer, eu sou um servo. Eu posso fazer somente porque sou obrigado a fazer. Agora, se eu faço porque eu tenho prazer em fazer, porque eu quero ver o meu amigo alegre e me alegrar com a alegria dele porque eu amo, é diferente. É esse amor que Jesus quer que nós cresçamos nele. Que o Senhor nos ajude e que nós oremos e busquemos o Senhor para que possamos crescer no seu amor mais e mais. E aí, no verso 16, nós vamos terminar agora, verso 16 e 17. No verso 16, Jesus diz algo aqui que é bastante interessante dentro desse próprio capítulo 15, porque quando se fala de amizade, nós entendemos que os amigos, eles geralmente, eles se escolhem mutualmente. Para você ser amigo de alguém, você tem que querer, e o outro também precisa querer. Então a escolha ela não é unilateral. Então a gente vai se aproximando, a gente vai se identificando com a pessoa, vai conversando, a relação ela vai se estreitando, você vai passando a gostar cada vez mais da pessoa, a conhecê-la melhor, e aí a amizade ela vai crescendo. Então a amizade, ou seja, amigos geralmente eles se escolhem mutuamente. No caso aqui de Jesus e nós, não. A escolha aqui é unilateral. A escolha é dele. Foi ele quem nos escolheu. É claro que aqui nos conduz a entrar no assunto da eleição, mas não é o momento. Mas o texto é claro, no versículo 16, Jesus diz: não fostes vós
porque me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Veja, a escolha não foi ser apenas para nós estarmos intimamente com Ele, como amigos, mas para frutificarmos, como Ele já tinha falado. Se estamos como ramos ligados à videira, verdadeiramente, o Pai vai nos limpar e nós vamos frutificar ainda mais. Então no verso 16 ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Louvado seja Deus. Então a escolha de Cristo é unilateral, é feita por Ele, a sua escolha é livre e é fundamentada apenas na sua vontade, não em algo que resida em nós. Nós temos vários textos aqui que nos mostram justamente essa escolha do Senhor. E eu gostaria de ler para vocês alguns. Estamos já encerrando, agora no verso 17. Por exemplo, Deuteronômio 7 e 8 diz assim: por amor de mim é que faço isto. Porque como... Aliás, desculpa, irmãos, eu estava lendo Isaías. Deuteronômio 7 e 8 diz assim: o Senhor não lhes teve afeição, nem os escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. E para guardar o juramento que fizera a seus pais, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7 e 8 diz isso. Isaías 48:11 diz: por amor de mim é que faço isto, porque como meu nome seria profanado. Ele faz a pergunta: não dou minha glória a nenhum outro. Daniel 9:19, o Senhor diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque tua cidade e teu povo são chamados por teu nome. Oséias 14:4 diz: curarei sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque minha ira se apartou deles. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. E no verso 19 de 1 João 4 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Jesus diz: fui eu que vos escolhi, eu que vos amei. Então aqui a parte é completamente unilateral. Apenas uma parte vai e busca a amizade e derrama o seu amor para que aquela outra parte possa vir amar. E eu encerro com o capítulo 17 dizendo, quando ele diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Verso 17, João 15, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós só podemos amar uns aos outros porque recebemos do amor de Cristo, porque estamos ligados à videira. O Hendricks, ele diz que nós só amamos Cristo porque Ele nos amou primeiro, mas também amamos uns aos outros porque Ele, Cristo, nos amou primeiro. Nosso amor uns para com os outros é uma extensão do amor de Cristo para conosco. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe para que nós possamos crescer nesse amor. Pense nisso. Escute várias vezes essa mensagem, essa palavra, e pense no que você tem feito para Deus ou para as pessoas, se realmente reflete o amor cristão, o amor bíblico, o amor que vem de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Quero avisar, antes da oração, que domingo, 9 da manhã, nós temos a nossa live da nossa escola dominical.
E domingo à noite, às 18 horas, nós temos a nossa live da nossa escola dominical. Compartilhe esse vídeo, tá? Dê um like aí, compartilhe para quantas pessoas você quiser, para que a palavra de Deus possa alcançar os corações daqueles que ouvirem essa palavra. Pai, muito obrigado por tudo, pela tua palavra, e que o Senhor nos ajude, que teu Espírito Santo produza cada vez mais, de forma abundante, seus próprios frutos em nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Enche-nos de amor, de alegria, Senhor, para quando fizermos alguma coisa, a nossa satisfação em Ti e com a alegria do outro seja plena. Obrigado, Senhor, por abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreender a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, e dizer que nós amamos vocês em Cristo Jesus e que possamos crescer nesse amor mais e mais. Orem para que essa quarentena se acabe o mais rápido possível e possamos estar juntos em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e um forte abraço.